Essa semana o Bolsonaro atingiu uma das metas mais antigas dele, a morte de 30 mil pessoas. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matamos 30 mil. Enquanto o Bolsonaro batia essa meta, nosso país ainda enfrenta o colapso no sistema de saúde e está à beira de uma guerra civil entre fascista e antifascistas. Vocês já devem ter acompanhado tudo o que está acontecendo, mas eu queria comentar algumas coisas com vocês que talvez tenham passado despercebido. Só para contextualizar, todo o caos político que a gente está vivendo agora está acontecendo no meio da maior pandemia do meio século. E aqui no Brasil a gente já tem mais de 500 mil de pessoas contaminadas e 30 mil mortos. Esse é o pano de fundo das coisas que eu vou narrar agora. Você deve ter acompanhado que na madrugada de sábado para domingo, alguns apoiadores do Bolsonaro fizeram uma manifestação em frente ao STF, e essa manifestação ela teve um caráter neonazista, porque eles apresentaram uma série de símbolos que fazem menção a movimentos supremacistas brancos. Esse grupo, eles se denominam 300 do Brasil, ou 300 pelo Brasil, apesar de ter só uns 30 gatos pelados lá. Mas a manifestação deles chamou a atenção não por causa da quantidade de pessoas. Eles foram para uma manifestação vestidos de preto, usando máscara e carregando umas tochas. 300 do Brasil! Arru! 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 300! Esses símbolos remeteram muito, não só para mim, mas para muitas pessoas do Brasil, aos movimentos supremacistas brancos lá dos Estados Unidos. Se você comparar as fotos da manifestação deles com a foto da Ku Klux Klan, com as fotos dos movimentos supremacistas brancos nos Estados Unidos, você vai ver que, os símbolos falam por si só. Deixa aquele vídeo do Roberto Alvim, que era o secretário de Cultura do Bolsonaro, em que ele remonta um vídeo do ministro da propaganda nazista. Até agora, nesse caso dos 300 do Brasil, o governo Bolsonaro passou por vários episódios de simbologia nazista, mas que a gente não vai necessariamente analisar agora, nem comentar agora cada um deles, né? Eu queria comentar um pouco mais especificamente sobre esse grupo 300 do Brasil, porque eu ainda tenho visto algumas pessoas falando assim, não, isso foi só uma coincidência infeliz. Então eu queria trazer alguns elementos aqui para a gente analisar junto. A primeira coisa que você precisa saber é quem é esse grupo 300 do Brasil. Esse grupo ele foi definido pelo Ministério Público do Distrito Federal como uma milícia armada. E o Ministério Público definiu eles assim porque o próprio movimento nas redes sociais, quando eles vão chamar as pessoas para se filiarem a eles, né, para fazer parte desse grupo, eles falam para você que você não é mais um militante, você passa a ser um militar. Eles pedem para você usar um tipo de roupa, abre aspas, adequada para o treinamento físico de combate. Como se não bastasse todos esses elementos que desconfigura o grupo como um simples grupo político que está se reunindo, eles ainda confessaram, através de uma das líderes, que eles estão armados na sua manifestação. Ou seja, aquela galera que você viu com um monte de tocha na mão, eles estão armados. Segundo a Constituição Federal, é proibido as pessoas usarem armas em manifestações. É por isso que policial militar, por exemplo, não pode fazer greve. O direito de se reunir na frente do STF, aquele grupo tem. Os 300, que na verdade são 30. O que eles não têm direito, aliás, o que é crime e eles fazem, é convidar pessoas para vir para um tipo de organização armada de manifestação política. Então, para deixar mais claro, eu quero só ler aqui um trechinho que está na Constituição para você entender. A Constituição diz que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ou seja, é exatamente esse tipo de crime que aquele grupo está cometendo. Eles juntam pessoas armadas, vão para frente do STF protestar contra os ministros do STF, contra o próprio STF e pedindo o fechamento dele. O nome 300 é uma referência clara ao filme 300. Para quem não conhece o filme, eu vou fazer um breve resumo. É a história de 300 guerreiros espartanos que são super machões, super bombadões e usam pouca roupa. E eles enfrentam numa batalha épica o exército persa, que é formado por 30 mil soldados que são representados no filme como estrangeiros, selvagens, afeminados e deficientes.
Ou seja, a mensagem que eles passam aí é muito clara, né? Estrangeiros, afeminados, deficientes ou qualquer tipo de minoria que não se encaixe nos padrões vai ser destruído por um grupo supostamente mais forte, mais bonito e mais capaz de tomar as rédeas da sociedade. E você pode até achar que eu estou exagerando, fazendo uma análise do filme um pouco forçada, mas não é. Na verdade, os grupos neonazistas também fazem essa leitura do filme. É tanto que na Europa o filme 300 virou uma referência do neonazismo. E eles começaram a usar o número 300 como uma referência neonazista. A prova disso é uma marcha que aconteceu no ano passado na Alemanha, em que 300 neonazistas fizeram essa marcha, que se chama inclusive a Marcha dos 300, pedindo a expulsão dos estrangeiros da Alemanha. Sabendo disso, o Grupo 300 do Brasil tomou para si esse número 300 como um símbolo nazista, e eles não pararam por aí. Eles usam também um lema que já foi usado nas redes sociais deles, já foi usado inclusive por políticos apoiadores do Bolsonaro, já publicaram ou já falaram o seguinte lema: vamos ucranizar o Brasil. Essa frase ela faz referência ao que aconteceu na Ucrânia, quando um grupo nazifascista ligado a políticos da extrema-direita tomaram o poder, destituíram o governo e tomaram o poder, entregando para esses políticos de extrema-direita. Ou seja, o que eles estão dizendo é: nós vamos fazer aqui no Brasil o que aconteceu na Ucrânia lá em 2014. Depois de entender como foi formado esse grupo, a gente precisa entender por quem ele é liderado. Tanto a manifestação que aconteceu na madrugada de domingo, quanto o grupo 300 pelo Brasil, é liderado por uma mulher chamada Sara Geromini. Mas ela é mais conhecida pelo pseudônimo dela, né, ou pelo nome de guerra que ela adotou, que é Sarah Winter. É um nome que faz referência a uma espiã nazista que ela homenageou tomando o nome da mulher para si. A Sarah Winter ela é investigada no inquérito das fake news, que é um inquérito que foi aberto para investigar a ação de uma milícia virtual que trabalha na criação e na propagação de notícias falsas na internet. Eu tenho minhas críticas a esse inquérito da fake news, mas ele deve ser debatido, acho que em outro vídeo, porque tem muita informação sobre ele que a gente precisa considerar. Mas se atendo ao caso da Sarah Winter, na semana passada a Polícia Federal bateu na porta dela e na porta de mais outras 28 pessoas para apreender tablets, celulares, notebooks, qualquer coisa que poderia ser usado como prova no inquérito na apuração, né, dos fatos. Bom, logo que aconteceu isso, a Sarah Winter foi para as redes sociais convocar o Grupo 300 pelo Brasil para apoiar ela. E no dia seguinte, ela fez um vídeo ameaçando e xingando o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Aparentemente, a manifestação nazifascista que teve na madrugada de domingo foi uma resposta a essa ação da PF na casa da Sarah Winter. Mas eu acho que mais do que isso, eu acho que essa manifestação foi, na verdade, para dar um recado para o Brasil e para o STF, que a Sarah Winter ela não está sozinha. Ela está com mais 30 tiozão de meia idade armado na porta do STF, achando que vai derrubar a democracia brasileira com um revólver que eles têm na cintura. A gente precisa falar ainda de um outro evento que movimentou muitas redes sociais, que foi a resposta a esse nazismo declarado que o Grupo 300 pelo Brasil professou na porta do STF. Muitas pessoas saíram para a rua para defender a democracia e também para atacar esses grupos nazifascistas que estão saindo do armário agora. Isso é interessante de analisar porque até então, desde o começo da pandemia, está tendo um monte de manifestação lá em Brasília pedindo volta do AI-5, pedindo o fim do STF, pedindo o fim do Congresso. E tudo que a gente tem, as respostas que a gente tem até então, eram apenas notas de repúdio. Quando claramente o que tinha ali não era o povo na rua pedindo o fim do STF, não era o povo pedindo o fim do Congresso. Era, na verdade, um pequeno grupo, um grupo reduzido de alucinados que estavam na rua cometendo crime. Era para as autoridades dar uma resposta enérgica. E quando eu falo uma resposta enérgica, é mandar a polícia para a rua e dispersar essa galera. Eu não estou falando aqui de abuso policial, de violência policial. Eu já estive em manifestações em Brasília, junto com professores, junto com estudantes, desde o governo Dilma, no governo Temer. E sempre que eu fui em manifestação de pauta progressista, a resposta da polícia
era de dispersar do jeito que fosse. Em 2017, quando a gente estava em Brasília protestando contra o Temer, até arma de fogo os policiais usaram. Eu vou deixar também o link de um vídeo que eu gravei nessa manifestação para vocês fazerem uma comparação de duas coisas. A primeira é a quantidade de pessoas que estavam lá naquele local, para vocês verem se aquilo lá não era de fato o Brasil nas ruas, o Brasil protestando. E a segunda é a resposta da polícia, até as Forças Armadas foram acionadas para dispersar as pessoas. Mas quando é um grupo reduzido, de um bando de ator, um bando de alucinado que está em Brasília protestando, pedindo o fim das instituições, pedindo a volta da ditadura militar, pedindo a volta do AI-5, aí não. Aí a polícia vai lá, conversa, ou então fica lá só escoltando para garantir a segurança. Essa mulher simplesmente foi escoltada pela polícia militar como se ela fosse a vítima do negócio. Ela foi assim, com a maior tranquilidade. O cara faltou oferecer uma água com gás para ela, porque o maior cuidado para não constranger quando são professores, quando são trabalhadores, quando são sindicalistas, quando é de fato o povo trabalhador na rua, os policiais chegavam, não queriam nem saber, era descendo o porrete. Eu sou veterano de guerra, seu merda! Racista! É racista! Você foi pra Ucrânia, seu merda! Seu racista! Racista, seu cu! Seu lixo! Todas essas manifestações nazifascistas, elas causam mesmo um enjoo, um nojo na gente. Mas pra mim, essa situação toda ela é muito lamentável, sabe? Só o fato das pessoas estarem saindo de casa no meio de uma pandemia, tendo que se arriscar, eu acho que não tem exatamente o que comemorar. E eu acho que a gente não deve se seduzir por essas imagens. A gente não deve se seduzir pela violência que esse cenário traz. Porque se por um lado a gente precisa sim combater o fascismo, por outro a gente precisa ter o mínimo de consciência que eles não têm. Então é isso. Se você gostou desse meu vídeo, se você gostou do meu conteúdo, deixa um like aí, compartilha com a galera, manda no grupo da família, manda para aquele seu amigo de esquerda ou de direita. E se você também é antifascista, deixa seu comentário aqui embaixo. A gente tá junto nessa. E até a próxima. Valeu!